Eu preciso começar esse vídeo falando uma coisa que talvez ofenda muita gente, mas tudo bem, eu já tô pegando quase meu PhD em ofender pessoas. FNAF não tem uma história complexa, ele tem uma história mal explicada pra cacete. E existe uma diferença gigantesca entre essas duas coisas. História complexa é aquela que você entende, mas demora. Depois que você zera o jogo, você tá tomando banho num dia aleatório e você pensa, caralho, agora que eu entendi o final desse jogo. FNAF não. FNAF é aquela história que você não entende, e quanto mais você tenta entender, pior fica. Por que toda vez que alguém tenta me vender a lore de FNAF, é como se fosse um dependente químico me oferecendo uma droga nova? Tem criança possuída, tem robô assassino, tem restaurante amaldiçoado, não deixa seu olho vermelho, não dá ressaca, não dá bad trip. Porra, a lore desse jogo não é lore, é a bosta de uma esquizofrenia generalizada que se espalhou como ebola. E antes que venha o fã mais casual de FNAF falar, você só não entendeu, eu já vou responder, eu não entendi mesmo, e esse é o ponto. Se você jogar os jogos de FNAF, você não consegue entender nada. Vamos supor que alguém sem nunca ter visto um vídeo de teoria joga do FNAF 1 até o Pizzaria Simulator. Eu não vou incluir essa bosta de FNAF World, mesmo que seja canon, nem porra de jogo que saiu pra celular, e nem jogo de VR, vai tomar no seu cu. Ela joga FNAF 1, FNAF 2, o 3, o 4, o Sister Location e o Pizzaria Simulator. E o que ela entendeu? Porra nenhuma. Dá pra você quase entender que tem um assassino chamado Lillian Afton por trás dos assassinatos, crianças mortas possuem os animatronics, a empresa Fazbear vive encobrindo merda, e os eventos acontecem ao longo de anos com várias pizzarias. E o Pizza Simulator teoricamente é o final com tudo isso sendo queimado. Muita atenção no teoricamente. Agora, quando qual jogo se passa depois de qual, quem é parente de quem, filho, stepmother, Stunk on the Wash Machine, a motivação, a relação entre os personagens, aí só Deus sabe. Quando uma história ela é realmente boa, ela pode ter todas as bosta que FNAF tem, mas ela ainda consegue se sustentar como história, e fazer sentido pelo menos. FNAF parece que foi escrito por alguém jogando merda no ventilador e depois falando, a comunidade resolve depois. E a comunidade resolveu mesmo, resolveu tanto que hoje metade do valor percebido da franquia não tá no jogo, tá no trabalho comunitário que a internet faz pra manter essa bosta respirando. Tentar entender FNAF é tipo você tentar reconstruir um documento que passou por um triturador de papel. Você olha e pensa, cara, tinha alguma coisa aqui, eu só não tenho saco suficiente de juntar 1000 pedaços perdidos de papel pra saber uma história que não é nem tão profunda e nem tão boa assim. Tem setinha, tem palavra solta, tem frase interrompida, tem coisa circulada, tem voltar nisso depois, teoria, culpa, animatronic, criança, cadáver, coelho, urso, um cara roxo, tem de tudo aqui, mano. O cara que fez FNAF é um gênio, cara, ele é um gênio, ele tá muito à frente da gente ainda. E faz sentido? Não. Mas ele dá a ilusão que faz. E essa ilusão no caso de FNAF que virou produto. Essa é a magia real da franquia. Porque FNAF não precisa que a história seja clara. Ele só precisa que ela seja bagunçada o suficiente pra gerar conversa. Ele não precisa te entregar uma narrativa redonda. Ele só precisa te deixar naquela coceira que fica atrás do cérebro, que é de, peraí, mas e se? E pronto, agora você tá no YouTube, você tá vendo um vídeo de teoria, você tá lendo comentário, você já tá procurando timeline, e foda-se, eu deve tá fazendo dinheiro de tudo isso, de gente comprando livro, pelúcia, boneco, manta de travesseiro. Aposto que você comprar uma manta de travesseiro de FNAF e dar pra alguém que fica cracudo na lore, o cara vai conseguir ligar sua manta de travesseiro do Fred gostoso ao jogo. E isso não deixa o jogo automaticamente foda. Esse é aquele tipo de jogo que você pensa que se não existisse a internet, esse jogo seria uma bosta. E aí você pensa, tá, beleza, mas a história talvez seja essa pilha de esterco de urso, né? Pelo menos o jogo deve compensar na gameplay, né? Não. FNAF é basicamente isso daqui. Eu acho muito engraçado quando você compara algum jogo tipo FNAF, mesmo a gameplay de alguém que é muito ruim no jogo, com a gameplay de alguém que é muito bom, é basicamente as duas a mesma coisa, só essa é a diferença. Jogador FNAF Pro. Jogador FNAF no. A gameplay de FNAF não é profunda, e quem vier nos comentários dizer o contrário já vai levar um bloco de comentar no meu canal. É, mentira, tá, gente? Eu leio todos os comentários e tento responder todo mundo que assiste meu vídeo. Até quem não assiste e só vem pra xingar. Mas, dito isso, eu sei que algum fã vai aparecer e falar atenção, o gerenciamento de recurso, a atmosfera. E, cara, eu entendo de verdade a ideia, mas isso não me dá menos vontade de olhar no fundo da sua alma e falar, seu filho de uma puta! De verdade, eu entendo o apelo de administrar tempo, energia, câmera, porta, barulho, susto, imprevisibilidade, mas se eu quiser jogar um jogo bom que tem essas mecânicas, eu vou jogar, sei lá, Alien Isolation, Welcome to the Game, qualquer bosta que pelo menos as mecânicas tem muito mais profundidade do que esse fetiche de furry disfarçado de jogo. E a proposta desses jogos é simples, você tá numa estação com
E a proposta desses jogos é simples. Você tá numa estação espacial com... Algum fã de Hollow Knight tá com uma maldição de cigano em mim, velho. Vai se foder, velho. E a proposta desses jogos são simples também. Você tá numa estação espacial com xenomorfo e no outro você tá numa deep web tentando achar uns bagulho. Pronto, acabou. FNAF pra mim é uma daquelas experiências onde o conceito vende muito mais do que o jogo em si. É aquele jogo que parece mais foda quando você fala sobre ele do que quando você realmente joga ele. E eu já fui fã de FNAF. Eu lembro uma vez que eu tava falando com um amigo meu que não sabia da lore sobre um livro que tinha lançado, que eu acho que era o FNAF The Twisted Ones. E ele achou legal a capa e perguntou se aqueles bichos apareciam no jogo. E eu olhei pra ele com cara de cu e eu respondi que nenhum dos bichos aparecia em nenhum dos jogos. Isso sinceramente diz muita coisa, porque tem jogo simples que é genial na simplicidade. Tem jogo com uma só mecânica que dá pra te carregar pelo resto do jogo fácil. Mas em FNAF, o peso da repetição é equivalente a você ficar grindando em algum RPG, só que em vez de upar de nível, você ganha peças de um quebra-cabeça desconexo que não faz sentido. Você não vai descobrindo novas formas de jogar, você não vai ficando imerso na história e principalmente você não vai gostar do gráfico, porque o gráfico do jogo são só imagens. E a internet teve um surto coletivo e decidiu tratar isso como revolução dos games. Não me entendam mal, por favor, foi impactante o jogo na época, foi marcante, foi importante até, mas importante e genial não são a mesma coisa. É tipo você jantar miojo e comida de verdade. O miojo é importante pra você não morrer de fome, mas a comida de verdade é importante porque ela é gostosa e você lembra de ter comido. E tem outra coisa que sempre me pega em FNAF, o terror. Por que toda vez que alguém me fala desse terror, dessa franquia, fala como se ela fosse o ápice do terror psicológico? Falam que ele até criou um novo gênero, que é o Sit and Survive, mas eu não vou entrar nesses méritos aí. O que eu vou falar é que, olha, eu sou cagão, mas nem eu consigo olhar pra isso e pensar, uau, como que isso dá medo. Tem jogos que só de você ver o vilão, ou alguma coisa dele, você já fica todo cagado de medo sem jogar. Mas eu acho que a imagem de FNAF foi tão afetada pela fandom que eu olho pra isso e eu não vejo um urso animatrônico bizarro com uma criança morta dentro. Eu vejo as milhões de fanarts do Fred sexy musculoso, ou dos vídeos furries bizarros, ou das animações de peido. Eu não consigo olhar pra fonte de tudo isso e pensar, caralho, que assustador. E até faz sentido, porque FNAF não dá medo pela atmosfera. Ele dá medo no susto, no grito, no som alto, do que numa atmosfera ou uma história realmente assustadora. E isso funciona? Funciona. Mas não vamos fingir que jumpscare igual a automaticamente jogo de terror 10/10. Se eu desligar a luz da tua casa e jogar uma panela de pressão no chão às 3 da manhã com você dormindo, você vai tomar susto também. E nem por isso eu virei o mestre do terror psicológico. E aproveitar que a gente já tá falando disso, vamos entrar no papo de terror psicológico, que é uma expressão que a internet adora usar com uma generosidade que chega a ser comovente. Porque terror psicológico, pelo menos pra mim, exige construção, exige sensação de paranoia, exige algum jogo instalando um triplex na sua cabeça que faz você pensar fora do jogo, caralho, eu vou resetar meu IP senão um russo maligno vai vir me sequestrar. FNAF instala o quê? Um petabyte de hentai fur na sua cabeça. O medo de FNAF na maior parte do tempo não é, meu Deus, que ambiente perturbador, que atmosfera bizonha, é, puta merda, vai vir um som alto. Tem uma diferença, uma coisa é medo, a outra é reflexo. E eu sei que vai ter gente falando, não, mas o terror vem da lore. Meu querido amigo, se o jogo precisa de wiki, vídeo de 40 minutos, 3 teorias, uma linha do tempo feita por um cara com olheira e um mural de investigação policial pra te assustar, o problema não é você, é o jogo. Porque a experiência principal deveria se sustentar minimamente sozinha. Se a parte mais poderosa do terror depende de fazer dever de casa, então isso não é um jogo, isso é um dever de casa, porra. Os caras que faz teoria deviam receber parte do lucro, porque praticamente por causa deles que essa bosta de jogo ainda tá viva. Eu acho que nem o criador sabe mais pra onde ele tava levando a lore desse jogo. E é justamente por isso que eu acho que o verdadeiro gênio de FNAF não tá na história e nem na gameplay, tá no modelo. FNAF é perfeito pra internet, é mistério incompleto, coisa escondida, frame secreto, minigame esquisito, detalhe discutível, pista solta, cronologia nebulosa, personagem ambíguo, teoria infinita, hentai, tudo, tem tudo, ele tem a fórmula pra ser um jogo da internet. Isso daqui é basicamente um combustível de teoria. É o equivalente narrativo de você jogar migalha pros pombos e ver eles comerem procurando o pão inteiro. FNAF não explodiu porque era uma lore perfeita, explodiu porque ele era uma máquina de engajamento antes da galera usar esse nome. E nisso eu realmente tenho que tirar o chapéu, porque tem muita inteligência aí, muita inteligência. Mas é um tipo de inteligência diferente que os fãs vendem. Não é, uau, que obra-prima incompreendida e profunda. É mais, caralho, que produto bom em fazer o público trabalhar por ele. FNAF é inteligente te manter procurando pistas, em te manter falando, em te manter discutindo e te manter tentando fechar um desenho que vive mudando de forma. É inteligente em transformar lacuna em conteúdo, confusão em comunidade, incerteza em combustível. Isso é brilhante do ponto de vista de um marqueteiro que só quer visar os lucros. Só que não significa que a obra sozinha é essa
máquina perfeita que pintam. E aí entra o fã de FNAF, que trata isso como se fosse um RG divino, enterrado por deuses do entretenimento. Não, porque se você pegar o Fame 327, inverter a imagem, traduzir em latim, comprar o livro, cruzar com o minigame do jogo 4 e observar a sombra da orelha do Bonnie na noite 2, você descobre a lore do jogo. Mano, se eu preciso virar um detetive forense pra entender o básico de um jogo, talvez, assim, só talvez, a lore do jogo seja confusa, porque tem uma linha muito clara entre deixar o espaço para interpretação, entregar um saco de peça solta e deixar a comunidade montar sem um manual. E o pior é que quanto mais teoria existe, menos o jogo parece se sustentar sozinho. É tipo um prédio que só fica em pé porque tem 1000 pessoas segurando ao mesmo tempo. Você tira a comunidade, você tira o debate, você tira os vídeos, os cortes, os wikis, os fóruns, e sobra o quê? Um jogo de câmera com susto alto. É ruim falar assim? É, mas é exatamente isso que o jogo é. Porque FNAF sozinho, sem todo esse estigma que construíram ao redor dele, não é nada. Ele não tem uma gameplay boa, ele não tem gráfico bom, a lore do jogo por si só não se sustenta, ele não tem nada mesmo. Pra mim esse é um dos pontos principais, FNAF não te dá resposta, ele te dá migalha. Migalhas, 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 migalhas e migalhas. E isso automaticamente não é genialidade, às vezes isso é só dependência de interpretação externa mesmo. Eu sei que tem gente que ama isso, tem gente que adora essa sensação de nunca fechar completamente, de sempre poder descobrir mais, de sempre existir uma teoria. Beleza, eu tenho uma dica pra você, por que você não vira arqueólogo? E eu entendo o fascínio, mas fascínio não é a mesma coisa que coesão. Uma coisa pode ser viciante sem ser brilhante em todos os aspectos que os fãs atribuem. E eu acho que FNAF virou meio intocável por causa disso, porque quando você critica, a resposta quase sempre vem num tom de não, você não entendeu o quão profundo é. E talvez meu ponto seja justamente esse. Talvez ele não é tão profundo assim, talvez seja só muito eficiente em parecer mais profundo do que é, talvez seja uma obra que perfeitamente entendeu como funciona a internet, e a sensação de descoberta vem de mais do que resposta, porque resposta encerra e mistério recicla. Isso me leva à minha conclusão real sobre a lore de FNAF. Eu não acho o FNAF genial, eu não acho o FNAF inteligente, e eu acho o FNAF um bom produto. Ele é inteligente em fazer você trabalhar por ele é inteligente em fazer a comunidade escrever o resto da história pelo criador, ele é inteligente em transformar a dúvida em permanência, ele é inteligente em fazer um universo inteiro sobre a energia das interpretações, e ele é inteligente te deixando ocupado até o próximo jogo lançar. Só que pra mim, isso não é a mesma coisa que uma história impecável, ou uma experiência aterrorizante de outro planeta. É uma categoria de mérito. E tudo bem, mas vamos chamar pelo nome certo, porque no final, se um jogo precisa de teoria infinita pra funcionar, talvez ele nunca tenha funcionado sozinho. Se a lore depende mais da comunidade do que da obra, isso deveria ser dito. Se o terror depende mais do contexto externo do que da experiência imediata, isso também deveria ser dito. Se a gameplay funciona mais como um conceito memorável do que como profundidade real, isso também deveria ser dito. Isso não torna FNAF irrelevante, não torna ruim, não apaga o impacto dele nos jogos indies, não apaga a importância, só tira a hora sagrada que muita gente colocou em volta. Mas enfim, se você ama FNAF, relaxa, isso daqui é só um cara da internet aleatório falando merda. Só que talvez, só talvez, essa merda faça mais sentido que a lore do jogo. Minha nota pra lore de FNAF é 4 de 10. Agora comenta aí pra eu saber a sua opinião. FNAF é genial mesmo, ou ele é só a franquia que melhor entendeu como farmar em cima da internet?